Quando é assédio? Acho que essa vai ser a pergunta desse ano de 2018. Já começamos com esse debate. A premiação do Golden Globes já foi praticamente só sobre isso. E ontem, algumas artistas francesas, algumas atrizes francesas, personalidades da mídia francesa, escreveram uma carta aberta para o jornal Le Monde, falando sobre como as americanas estão exagerando, como, embora o estupro seja um crime realmente hediondo e deva ser punido, o assédio, bem, não vamos dizer assédio, mas a atitude dos homens em relação às mulheres, né, a abordagem dos homens, que eles têm direito de importunar as mulheres para poder, criar um relacionamento sexual, muitas vezes. Então elas não concordam com essa caça às bruxas que tem havido nos Estados Unidos, com muitos atores, muitas personalidades americanas sendo julgadas mesmo antes de ter algum tipo de evidência. Então elas são contra isso e elas acham que é papel do homem realmente se aproximar das mulheres e iniciar uma abordagem. Então a pergunta que eu quero fazer para vocês, que eu não tenho resposta para isso, eu quero mais jogar ali na fogueira mesmo e quero saber o que vocês pensam sobre isso, em qual momento um flerte, uma abordagem de um homem para uma mulher se torna assédio. Como avaliar isso? Como julgar se é apenas alguém mais incisivo, alguém mais insistente, ou é um predador sexual que está ofendendo, está violando ou estuprando alguém? Então essa é uma pergunta complexa, eu sei disso, eu quero que vocês respondam aqui no comentário, me digam o que vocês pensam sobre isso. Só para citar alguns exemplos aqui, eu acho que, para a gente ter uma noção aí, e elas citam esse exemplo nesse artigo do Le Monde, que diz que na Suécia passou agora uma lei na qual, para poder ter um tipo de ato sexual entre duas pessoas, entre homem e mulher, a mulher tem que dar um consentimento claro para isso. Então parece que criaram um app de celular no qual a mulher pode confirmar que ela quer transar com o cara. Isso é o mais extremo do absurdo, eu acho, assim, porque claro que acho que tem um pouco a ver também com o caso do Assange, lá, do criador do Wikileaks, que foi acusado lá na Suécia de estupro e ele está refugiado, agora ele está meio que escondido, porque se ele for pego ele vai ser extraditado para lá e ser preso. Então, é um caso extremo. E outro caso que também pensei foi no Japão, que tem um alto número de jovens com 20 e poucos anos que são virgens, porque, segundo as japonesas, os homens lá são herbívoros, eles não têm iniciativa, então elas esperam que eles tenham iniciativa, esperam que eles se aproximem delas para poder iniciar um relacionamento, e eles são na deles ali, meio quietões, assim, né, e não fazem nada. Que é mais meu estilo, pra ser bem sincero. Eu acho que quando eu era adolescente, que eu tava na pista aí, eu sempre fui muito introvertido, então eu não tinha coragem de abordar as mulheres, não tinha coragem de chegar, flertar com alguém desse jeito, porque não era meu estilo e eu não tinha coragem. Então eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, se realmente o papel do homem é se aproximar, é ter iniciativa, às vezes... É complicado, realmente é complicado, é uma pergunta complicada. E no Brasil teve uma reportagem que saiu também no jornal O Globo, no qual entrevistaram algumas brasileiras para falar sobre isso, e uma delas falou assim que o assédio é necessário para a mulher, porque assim ela se sente mais mulher, quando ela passa frente à construção ali, os homens subiam para ela se sente bonita, não sei o que. Eu acho que depende muito de cada contexto cultural e social. Os Estados Unidos é um país mais puritano, embora tenha tido revolução sexual lá nos anos 60 e tinha grandes comunidades de hippies lá, de sexo livre, onde todo mundo transava com todo mundo, eu acho que hoje eles são muito mais reprimidos sexualmente do que já foram, enquanto que na França talvez tenha uma abordagem um pouco mais relaxada em relação a isso, um pouco mais liberal, que também tem a ver com a luta de independência das mulheres que houve lá nos anos 60 também, e muitos intelectuais e muitas mulheres intelectuais também lutaram para a igualdade, para atingir um patamar social. Então são dois contextos muito diferentes. Essas mulheres americanas falam de uma perspectiva, enquanto que as mulheres francesas falam de outra, e não sei se há uma convergência nessas opiniões. E por outro lado também, ainda citando mais um caso para ilustrar o que está acontecendo agora e como isso vai se tornar o tema desse ano, ontem saiu uma reportagem falando que, influenciadas pelas atrizes norte-americanas, as chinesas agora também estão denunciando casos de estupro e casos de assédio, porque lá é muito mais repressivo ainda, porque há o Estado comunista, né, que é muito mais repressivo com relação à mídia, com relação à liberdade de expressão. Então nós estamos criando um grupo para poder se expressar e dizer o que está acontecendo com elas lá, e parece que 70% das chinesas já foram assediadas. Então é muita gente,
e nesse sentido o debate vai se espalhar e vai atingir outros países, vai atingir o Brasil, eu acho também, porque é inevitável, porque é o assunto do momento. Então, como eu disse, eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, quando o assédio é realmente assédio, ou quando é só um flerte, só uma iniciativa do homem. Como lidar com essa situação? Eu quero saber a opinião de vocês, são mulheres, vocês que são homens, porque todo mundo está nesse barco, as pessoas precisam transar também. Então deixa no comentário aí embaixo, dê esse joinha, assina o canal Estação e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!